Olá, bom dia, sou a professora Rita. Nossa aula é de língua portuguesa para as turmas do primeiro, segundo e terceiro anos. Hoje vou falar de sinônimos e antônimos, mas vou começar nossa aula lendo um texto sobre a independência do Brasil. Depois a gente fala sobre sinônimos e antônimos. Independência do Brasil. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, nosso país passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, lutaram para que o Brasil fosse um país independente de Portugal. O rei de Portugal, D. João VI, morou por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro gritou: "Independência ou morte!" O príncipe Dom Pedro foi coroado como primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Pedro I. Ele governou o país durante 9 anos e depois voltou para Portugal. Atualmente, o dia 7 de setembro é feriado nacional e comemorado com desfiles militares e de grupos escolares. É uma data patriótica em que muitas cidades brasileiras se enfeitam com as cores verde, amarelo, azul e branco, para homenagear a independência do Brasil. Agora eu vou falar de sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que apresentam um significado semelhante na representação de uma ideia, embora o sentido de palavras sinônimas sejam próximo. Não é exatamente equivalente, sendo rara a existência de sinônimos perfeitos, ou seja, de palavras diferentes que signifiquem exatamente a mesma coisa. Quer dizer que a palavra é diferente, mas tem o mesmo sinônimo, ou seja, o mesmo significado. Vou ler uma lista de algumas palavras e seus sinônimos. Bonito, belo, lindo. Gozado, engraçado. Distante, longe. Perfumado, cheiroso. Vagaroso, lento. Valente, corajoso. Pacote, embrulho. Preguiçoso, vadio. Barulho, ruído. Estudioso, aplicado. Morar, residir. Repousar, descansar. Trepar, subir. Desaparecer, sumir. Calmo, manso. Alegre, contente. Triste, aborrecido. Aparecer, surgir. Andar, caminhar. Essas são algumas palavras e seus sinônimos. Agora eu vou falar de antônimos. Antônimos são aquelas palavras que apresentam um significado contrário, na representação de uma ideia. Além de contrariedade e oposição, os antônimos podem também estabelecer correlação e complementaridade. Vejam alguns sinônimos, alguns antônimos. Conheça outras palavras e seus antônimos. Rico, pobre, largo, estreito, verdade, mentira, atrasado, adiantado, feliz, infeliz, honesto, desonesto, justo, injusto, vender, comprar, gordo, magro, alegria, tristeza, corajoso, medroso, difícil, fácil, forte, fraco, noite, dia, bom, mal, útil, inútil, felicidade, infelicidade.
obediente, desobediente. E aqui está algumas palavras que são contrários da outra. Então, são o quê? Antônimos. A antonomia é geralmente estabelecida entre palavras diferentes com radicais diferentes, mas os antônimos podem ser formados também por prefixo de negação como in, des, a. Os antônimos podem ainda ser representados por palavras que já apresentam prefixos cujos significados são contrários. Antônimos com radicais diferentes. Bom, mal, que eu acabei de ler. Bonito, feio. Alto, baixo. Antônimos com prefixo de negação. Feliz, infeliz. Atento, desatento. Típico e atípico. Antônimos com prefixos contraditórios. Exteriorizar e interiorizar, progressão e regressão, ascendente e descendente. Assim como os sinônimos, os antônimos são também utilizados como recursos estilísticos na produção textual, devendo também ser analisado em contexto. Vou terminar minha aula. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas sobre sinônimos e antônimos. Tchau, um beijo a todos.